Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de novembro. O Ibovespa terminou o dia apresentando aqui uma formação de martelo, um candle de reversão, fechando em queda de 0,14%. Então nessa formação do Ibovespa, para mim ainda, dentro do que eu já venho comentando nas últimas análises, principalmente na última análise, entrou um movimento de baixa. A minha expectativa não era de ter um movimento de baixa muito acentuado, ou seja, de vir aqui a perder 48.622 pontos, mas eu sigo com a leitura que aqui nós temos um movimento de baixa, não significa dizer, estamos dentro de um contexto, na minha leitura, dentro de um contexto de baixa, do movimento de baixa no gráfico diário, mas não significa dizer que não possa ter dia de alta, o Ibov voltar aqui para cima dos 52.300, que seria um ponto de resistência agora, igual que para mim estava num contexto de movimentação para cima e teve pregão de alta, pregão de baixo, dois pregões de baixo, pregão de alta e depois engatou um movimento de baixa. Então, ainda segue com suporte em 50.500 a 50.000 pontos, seria a principal zona de suporte nesse momento, e para o Ibov começar a demonstrar força realmente de que esse movimento de baixa está sendo fraco. O primeiro indício seria isso aqui, mas ainda está cedo para dizer que está fraco, a gente ter aqui o retorno do Ibov para cima dos 52.300. E aí poderia engatar um movimento de alta um pouco mais relevante aqui para cima e poder reverter essa tendência atual aí mais para uma tendência indefinida e com viés de baixa, logicamente, baseado no gráfico semanal, mas com a possibilidade de retomada da tendência de alta, caso entre bastante pressão compradora, trazendo o Ibovespa para cima dos 54.000 pontos. Se olharmos para o G60, aqui está coerente essa correção para ter um novo movimento de baixa. Fez um movimento forte para baixo, fez uma correção desse movimento de baixo, estaria pronto ali para entrar um topo aqui descendente e continuar o movimento de queda no Ibovespa. A semana terminou com queda de 2,73%, mantendo aí um viés de baixa também no gráfico semanal. Olhando agora para a Petrobras, a PETR4 fechou o pregão de hoje apresentando queda de 2,94%, dentro do que a gente havia comentado, uma maior probabilidade de perder ali a mínima do fundo anterior, entrar um movimento de baixa, da mesma forma do Ibov, está dentro de um contexto de baixa. Tem resistência agora nessa faixa de R$ 13,52 até R$ 13,60. É a zona de resistência principal que eu vejo aqui agora na Petro. Para que também ela demonstre fraqueza nesse movimento de baixa, o ideal é que após aí mais dois pregões ela esteja já acima desses 13,60. Ou não deslanche muito aqui para baixo. Tem zona de suporte ainda relevante na faixa de 12,85 a 12,75, no meu entender. Então é um ativo que ainda não pensaria em compra de swing trade contra a tendência. No máximo, se a ação resolver ganhar força aí para cima, olharia o papel mais para algum day trade na ponta compradora, mas não para swing trade ainda nesse momento. Aguardaria pelo menos, como eu disse, mais uns dois pregões para avaliar a possibilidade de se operar aí algum ganho de força aí na Petro. Só para falar da semana, a semana foi mal. Caiu 7,5%, fechou abaixo da mínima da semana anterior, enfim, segue ainda aqui pelo diário com um contexto de baixa, no gráfico semanal também, apesar de esticada para baixo, segue ainda com possibilidade de buscar valores mais baixos. Vale 5 no pregão de hoje conseguiu fechar em alta. A alta da Vale no pregão de hoje foi de 2,22%, mas a semana ainda terminou com queda de 4,35%. O ativo gerou uma primeira sinalização de término do movimento de baixa para iniciar um movimento de alta, visto que abriu com gap de baixa, ganhou força, fechou acima do gap e ainda conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Então é um candle chamado aqui de engolfo de alta, aumentando a chance de entrar um movimento de subida e desafiar alguns pontos aqui de resistência, como por exemplo essa faixa dos 20,18, esse gap de baixa. Na Vale 5, para que ela traga alguma sinalização mais interessante de compra de swing trade, o meu interesse maior seria através de um fundo ascendente, depois, ou seja, usando já a região dos R$20 como suporte, depois de um movimento de alta que volta para cima da região dos 20, vai até mais acima e depois volte a cair, mas respeitando já os R$20 como suporte, seria algo mais interessante no meu entender para Vale 5. E para a ponta compradora de day trade, acima dessa região aqui que ela superou já nesse pregão, acima dessa região dos R$19,65,
Isso funcionando como suporte seria a possibilidade de compra de day trade a favor aí de fundos no gráfico de 10 ou 15 minutos. Outros ativos, CSNA3. Finalmente encerramos a nossa posição de venda na CSNA3 em R$ 6,94. Foi uma operação realmente com resultado muito bom. Ela trouxe aí um ganho de 13,47% na operação e na carteira o capital cresceu em 1,51% só com essa operação. Então foi uma operação muito boa que gerou uma relação risco-ganho bem satisfatória, mais do que quase 1:5 aí essa operação, uma relação quase de 1:5. Por outro lado, a gente teve também aqui uma operação que eu encerrei, CEMIG 4. CEMIG 4 eu encerrei no pregão de hoje. Essa operação foi encerrada depois que ela ganhou força ali no intraday. Ela bateu no objetivo que era 12,25, mas como eu vinha acompanhando mais a abertura da CSNA3 para um possível encerramento, já que tinha mais dias dentro dessa posição da CSNA3, e essa aqui estava num terceiro pregão aí de movimentação para baixo, eu resolvi ficar atento mais na CSNA3, e depois quando eu olhei para essa aqui, por exemplo, só pegar o gráfico de 10 minutos fica mais claro, ela já estava mais aqui no nível de 12,40, então aguardei a primeira hora de pregão, vi que ela ganhou força depois da primeira hora de pregão e decidi ele no decorrer do dia sair na faixa dos R$ 12,72. Então essa aqui trouxe um ganho de 5,43% e um ganho de capital de 0,64%. Aí o ponto positivo foram as operações na ponta compradora. O ponto negativo, a Gol 4, que fechou aqui com queda de 3,83%. Nós saímos quando perdeu aqui a mínima do pregão anterior, 12,92, dentro do que já tinha sido comentado na última videoanálise. A perda nessa operação foi de 2,49% e no capital total houve uma redução de 0,21%. E a outra operação que nós saímos também foi a EQTL3. Fechou até acima do preço que a gente saiu em 25,31, porque a ação fechou uma primeira hora de pregão mal, abaixo da mínima do pregão anterior e ainda fez nova mínima. Eu até coloquei lá na mensagem que eu mando a recomendação de fique de olho dentro do Investmania, que eu encerraria essa posição se ela perdesse a mínima da primeira hora de pregão, que já tinha dado um sinal negativo. Então eu resolvi sair em 25,31, o que ocasionou uma perda na operação de 0,94%, e uma redução do capital total em 0,16%. Então, como vocês podem perceber, o meu foco principal é a relação risco-ganho. Evitar perder quando, vamos dizer assim, eu estiver errado, evitar perder muito quando eu estiver errado, perder pouco quando eu estiver errado e, preferencialmente, ganhar bem mais quando eu estiver certo, vamos dizer assim, a minha leitura estiver certa e o mercado realmente confirmar a minha leitura em cima do gráfico. Olhando agora para outros papéis, BRFS3, olhando ainda para a ponta compradora, esse ativo é um ativo mais alinhado para cima. Vai gerando aqui uma lateralização, no pregão de hoje gerou um engolfo de alta, fechou acima da máxima do pregão anterior. De imediato eu não compraria a superação da máxima do pregão de hoje para botar um stop abaixo dessa mínima, eu ficaria mais atento aqui, já que gerou um movimento de alta no G60, observando se ela vai conseguir se sustentar acima dos R$ 65,00, que virou uma resistência que ela fechou só agora acima dos R$ 65,00, só nessa última hora de pregão. E aí, dependendo do que ela fizer na próxima semana, se sustentar, se até ultrapassar, mas aí voltar e usar essa região aqui como suporte, aí já ficaria um pouco mais atento para uma possível entrada na BRFS3 a favor aí de uma compra de swing trade. A KLBN11, algo nesse sentido, a ação ainda não, a correção para mim ainda é pequena no tempo em relação a tudo que ela subiu, ainda continua muito inclinada para cima para entrar comprando aqui, então é um ativo que eu vou ficar atento aí no decorrer da próxima semana. Ideal que depois dessa subida, se ela ainda continuar um movimento de subida, acontecesse algum recuo no gráfico de 60 minutos, ou até um pouco maior ali no gráfico diário, mais 1 a 2 pregões, para aí sim planejar essa entrada no decorrer da próxima semana, visto que é um ativo que está na máxima histórica, que são poucos os dados, mas tem aí 3 boas semanas de subida e fechando acima ali de topos anteriores, então o cenário gráfico é mais favorável para a compra em cima de KLBN11. TIM P3 e a próxima que eu vou comentar é algo que a ação gerou um movimento de subida, vem aqui um movimento de baixo, tentou subir, não conseguiu muita força para subir,
deu uma travada aqui nesse momento, então qualquer tipo de entrada nesse ativo, para mim, do jeito que está aqui, ela teria que gerar alguma sinalização muito forte para cima no G60, por exemplo, fechar uma hora de pregão com candle de força acima dos 13,23 para buscar uma compra na superação da máxima desse candle, podendo trabalhar até abaixo da mínima desse candle aí de força, que seria, vamos dizer assim, teoricamente gerado aí no G60. Da mesma forma, em cima da Qual 3. Qual 3 também gerou um movimento de força, parou num ponto de resistência, a TIM-P3 também está num ponto de resistência, se olharmos principalmente para o gráfico semanal, uma região aqui bem travada, uma zona forte de resistência para mim em torno de 13,50 a 13,75, e a Qual 3 aqui na casa, no topo anterior, até um pouco mais para baixo aqui na faixa dos 25,80, a zona de resistência desse papel. Então, como também no G60 deu uma boa travada, teria que gerar algum candle de força aqui fechando preferencialmente até acima dos 24,89, ou no mínimo acima dos 24,75, melhor ainda se for acima dos 24,89, para buscar uma compra na superação da máxima desse candle do G60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise. Um excelente final de semana também. Até mais.